Efeito sanfona. Esse é o segundo vídeo em que eu explico por que isso ocorre e como você consegue evitar. Se você não viu o primeiro vídeo, eu recomendo dar uma olhada nesse primeiro. Vamos lá. No primeiro vídeo eu expliquei que 3 fatores fazem com que você ganhe o peso novamente. Mas o principal fator é você não saber controlar os seus níveis de insulina e saber como que a insulina funciona levando ao aumento do peso. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como fazer isso para que evite aquele famoso efeito sanfona. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou médico geral, especialista em clínica médica e esse canal está voltado para que você tenha mais saúde. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta aqui embaixo e compartilhe. Mas vamos lá ao teor do vídeo. Insulina. O que é esse hormônio que faz as pessoas ganharem peso? A insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, ele é um órgão que é estimulado na vigência de açúcar ou glicose, ele é estimulado a liberar a tal da insulina. E essa liberação ocorre bem rápido. Se você come e tem um aumento da elevação dos níveis de glicemia do sangue, em 3 minutos o pâncreas responde lançando insulina na corrente sanguínea. Mas afinal, para que serve a insulina? Para explicar sobre a insulina, eu vou explicar sobre uma doença chamada diabetes tipo 1. Quando o paciente tem diabetes tipo 1, vocês já ouviram falar, ele não tem insulina. Por que você está me falando sobre isso? É porque nesses pacientes que têm diabetes tipo 1, ele come, mas não ganha peso de maneira nenhuma, a não ser que a gente comece a tratar ele. Quando a gente dá a insulina, o paciente volta a ganhar peso novamente e fica bem na questão da doença que ele tem. Então, tem que entender que a insulina é o hormônio responsável para que você tenha aí essa absorção da glicose e que ela entre aí nas suas células. Na verdade, a absorção ela ocorre independentemente da insulina, mas essa entrada da glicose nas células para ser usada como fonte energética, somente a insulina é capaz de fazer. O que acontece é que se você tem a questão da alimentação, está seguindo uma dieta, está fazendo exercício físico, mas não foca em saber controlar a insulina, provavelmente você vai ganhar peso novamente. Então, você tem que entender que certos alimentos produzem ou induzem a liberação de mais insulina e certos padrões alimentares também vai fazer mal, fazendo com que você tenha sempre uma liberação de insulina. Nesse quesito, você vai encontrar um pouco de conflito do que eu vou falar. Você comer de 3 em 3 horas vai prejudicar toda a sua perda de peso e provavelmente você vai ter uma perda de peso não tão eficaz como gostaria. Doutor, mas sempre me recomendaram comer de 3 em 3 horas para que na refeição maior eu não sinta fome. Afinal, você já ouviu falar, come um café da manhã, come uma frutinha no meio da manhã e vai aí almoçar, à tarde come alguma coisinha para o jantar não exagerar. Se você já viu isso e já ouvi pacientes dizendo, doutor, eu não estou com fome, mas eu sei que eu estou fazendo errado, eu tenho que comer nos lanchinhos, não se sinta culpado. Não é muito bom você comer tão frequente, porque toda vez que você se alimenta, é um estímulo à produção de insulina. Isso faz com que você, às vezes, pode ser que não exagerou realmente em carboidrato, mas é um estímulo à inibição da lipólise. O que é lipólise? Lipólise é o processo de quebrar a gordura e transformar em fonte energética para o seu corpo. Quando a gente trata em obesidade e redução de peso, o foco está em estimular a lipólise, o foco está em estimular a diminuição da gordura, e não somente na redução do peso. Então, se você quer aí ter uma redução dos níveis de gordura, que é o que vai te levar a ser saudável, tente ter, eu recomendo, 2 a 3 refeições por dia. Doutor, 2 a 3? Como que é isso? Se você olhar, a gente já fazia isso antigamente, os seus avós e bisavós. Eles comiam, só perguntar para os seus pais, ou se você já é, no caso, proveniente de mais idade, ou zona rural, você clica aqui nos comentários e comente se não era isso que eu estou falando mesmo. Geralmente, aí os nossos avós e bisavós, eles comiam 2 refeições. Então, eles almoçavam mais ou menos umas 10 horas, 11 horas. Às vezes tinha café da tarde, às vezes não, e iam jantar. Uma característica é que o jantar deles era bastante cedo. Era no máximo 5h30, 6 horas já estava jantar. Depois eles iam dormir. Então, se você olhar das 6 da tarde até o outro almoço do outro dia, dá uma grande distância. Dá no mínimo aí 18 horas entre uma refeição e outra. Isso fazia com que eles utilizassem o açúcar como fonte energética, mas começassem a utilizar a gordura também como fonte energética. Isso porque
O açúcar é acumulado no fígado quando a gente se alimenta, na forma de glicogênio hepático. E isso tem duração de mais ou menos 14 horas. Então, durante 14 horas, você está usando gordura do fígado. O açúcar do fígado. Depois você começa a utilizar a gordura. O problema é que a gente não consegue ficar nem 12 horas sem se alimentar. Isso é verdade porque eu já vi muito paciente reclamando. Tem que fazer jejum de 2 horas para colher o exame. Ah, doutor, não consigo fazer. Mas se você aí não tiver uma distância grande entre uma refeição e outro do almoço, você vai ter dificuldade em queimar gordura. Não que esse processo de queima de gordura não possa ocorrer, mas você vai ter que fazer muito exercício físico em jejum para que queime esse estoque de glicogênio hepático e o corpo comece a utilizar a fonte de gordura. A melhor maneira seria trocar seu café da manhã por água e nada mais. Pode sim tomar o famoso cafezinho, mas tem que ser com adoçante. Colocou um pouquinho de caloria, isso vai fazer com que você quebre o jejum. Outra forma, que a gente chama de jejum intermitente atualmente, o ideal seria tentar praticar isso, tentar encaixar como rotina, 1 ou 2 dias na semana. Nos outros dias, você tenta comer alimentos neutros em açúcar. Tem vídeo no meu canal explicando sobre isso, mas seria alimentos que não tem nada de glicose, seria as proteínas. Seria ovo, peixe, frango, carne, só que ninguém vai comer carne, pratão de manhã, ninguém vai comer peixe, nem frango de manhã. Então, o que se encaixa melhor seria ovo. Ovo cozido, ovo mexido, tanto faz a forma do ovo. Outra estratégia seria aliar a queijos. Os queijos, eles têm alto teor de proteína e também de gordura, mas não tem quase nada de carboidrato. Isso faz com que você não tenha elevação dos níveis de glicose também. São alimentos que simulam o jejum. Nessa estratégia, você consegue se alimentar, mesmo assim, vai ter pico de glicemia, e sua insulina vai ficar bem controlada. Mas lembrando, não pode colocar açúcar no café. E a segunda maneira é entender que nem todos os alimentos se comportam iguais na questão do quesito da insulina. Esse vídeo no meu canal aqui explica sobre o famoso índice glicêmico. Mas, de uma maneira geral, se você procura emagrecer e quer evitar aquele famoso efeito sanfona, tente comer dessa maneira. Almoço e jantar, metade do prato tem que ser legumes e verduras, 25% carboidrato, 25% proteína. Coma as proteínas primeiro, lembrando que feijão encaixa como proteína, depois legumes e verduras e por último carboidrato. Doutor, por que dessa maneira? Porque dessa maneira você vai sentir que você fica mais saciado, mas se você fizesse aquela medição, usasse aquele glicosímetro e furasse o dedo, ou aquela monitorização contínua, você ia ver que comendo dessa maneira você não vai ter tanto pico de glicemia, de certa maneira a sua insulina vai ficar menor. Fazendo isso, você vai fazer com que o seu corpo acumule menos energia na forma de gordura, evitando assim o famoso efeito sanfona, ou seja, o objetivo é fazer com que seu corpo queime gordura. E para queimar gordura, eu confesso, vai chegar uma hora que você vai precisar passar fome. Se você quer saber como passar fome sem passar mal, confesso que vai ser difícil, dá uma olhada nesse próximo vídeo que está aparecendo aqui para vocês. O vídeo de hoje é isso, e não esqueça, coma menos vezes ao dia e evite abusar de alimentos com alto índice glicêmico, ou se for comer, coma pouquinho. Importa é a carga glicêmica. E até mais. Tchau, tchau.